Falando especificamente do inciso 3 do artigo 319 do Código de Processo Civil, há imposição no seguinte sentido: a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. O inciso 3 me remete inegavelmente à causa de pedir. Já revisitamos que os elementos essenciais de uma ação são as partes, a causa de pedir e o pedido. Existe a necessidade de um correto e preciso detalhamento da causa de pedir para que haja uma entrega adequada da tutela jurisdicional. E com relação à causa de pedir, eu gostaria primeiramente de estabelecer com os senhores os conceitos de causa de pedir mediata e imediata. A causa de pedir mediata é o fundamento jurídico que poderá embasar uma pretensão em juízo. É o elemento, é o fato jurídico, lato sensu, que poderá potencialmente ensejar a propositura de uma ação judicial. E a causa de pedir imediata é a potencialização no plano processual deste fato jurídico. Vejamos uma situação de um contrato, de um contrato entre duas empresas, em que, de certa forma, haja uma potencial questão de inexecução de uma das cláusulas do contrato. Tá? Causa de pedir imediata seria a simples existência do contrato. Então, para que você postule em juízo uma providência jurisdicional com relação a uma determinada inexecução de uma obrigação contratualmente assumida, existe a óbvia necessidade de demonstração da existência do contrato, causa de pedir imediata. A causa de pedir imediata nada mais é do que a potencialização, do que a geração de interesse processual, do interesse na propositura dessa ação, materializado nesse nosso exemplo, pela inexecução, passou uma abelha aqui, pela inexecução de alguma das cláusulas do contrato. Esse inadimplemento contratual ensejaria, para um dos jurisdicionados envolvidos, a perspectiva de judicialização de uma determinada questão contratual. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês com relação à causa de pedir, a distinção entre causa de pedir mediata e imediata. E tanto a causa de pedir mediata quanto a causa de pedir imediata deverão ser detalhadas na petição inicial. Além disso, existe a obrigação estabelecida no inciso 3 do artigo 319 do Código de Processo Civil, da aderência da causa de pedir à base normativa que serviria de substrato para aquela determinada pretensão judicial. Então, o inciso 3, ele exige que, além de um detalhamento fático e com o esmiuçamento das causas de pedir, sejam elas mediatas e imediatas, o inciso 3 exige que haja, por parte do demandante, por parte do autor, um apontamento da base legal utilizada por ela para a propositura da ação judicial, para invocar a tutela jurisdicional. E aí, nesse ponto, existiu durante muito tempo uma discussão sobre teorias de causa de pedir, se o Código de Processo Civil brasileiro ele se filiava à teoria da individuação ou à teoria da substanciação.
inegável que o artigo 10 do Código de Processo Civil, ao estabelecer que um julgador não poderá julgar a causa sem dar a oportunidade a todos os jurisdicionados envolvidos naquela relação processual de se manifestarem sobre os fatos ou sobre os fundamentos jurídicos que ensejarão ou que nortearão aquele julgamento, é evidente que existe um inquinamento no sentido de exigir que o bloco normativo que enseja a pretensão do autor seja diretamente individualizado pelo autor. Ele precisa necessariamente detalhar qual é o embasamento legal daquela determinada pretensão. Se assim ele não o faz, ele estabelece um prejuízo à defesa muito grande. Ele não fixa de forma adequada os limites daquela determinada ação. Vejamos, estamos falando de partes, causa de pedir e pedido. Partes, causa de pedir e pedido, estabelecem, individualizam uma determinada ação. Se você permite que a causa de pedir não seja, de certa forma, exaustiva na descrição não só dos fatos, como também do bloco normativo invocado, você estaria incorrendo em um grave prejuízo ao direito de defesa. E você estaria permitindo que o magistrado se valesse de normas sequer invocadas no processo. Nós já vimos em outras aulas que existe a vedação à prolação de decisões surpresa. O jurisdicionado ele não pode ser surpreendido com um argumento sacado da manga pelo magistrado. Essa caminhada, a inserção do artigo 10 do Código de Processo Civil, que tem natureza principiológica, com a teoria da individuação e com a necessidade de indicação específica do bloco legislativo que deverá ser ou que deverá contribuir para a avaliação do magistrado, servem de uma maneira bastante direta numa mitigação de um brocardo romano antigo e que todos vocês já devem ter ouvido, do iura novit curia, que é aquela velha máxima de que o juiz conhece o direito. Sem pretensão alguma de querer reformar um brocado romano, até porque essa não é a nossa pretensão, o juiz conhece o direito deduzido pelas partes. Porque se não for assim, há também uma quebra da inércia. Há também um estímulo a julgamentos calcados no juiz Hércules de Dworkin, que é o tipo de juiz que não se concebe numa dinâmica processual atual, que é o juiz que ele busca o favorecimento de uma das partes, é o juiz que busca uma entrega jurisdicional não alicerçada naquilo que foi produzido nos autos. E uma entrega jurisdicional de uma forma não alicerçada nos autos é uma entrega arbitrária. Então, o Código de Processo Civil seguiu com uma linha filiada à teoria da individuação, linha essa robustecida pela necessidade trazida aos magistrados de julgamento lastreado em argumentos fáticos e jurídicos produzidos pelas partes nos autos e que, de certa forma, mitigam o iura novit curia. Além disso, gostaria de abordar com os senhores,
mais 2 pontos da petição inicial, 2 requisitos que reputo indispensáveis. Um requisito está previsto no inciso 5, que é a questão do valor da causa. Aí os senhores que estão com o código aberto aí, professor pulou o pedido que está no código 4, que está no inciso 4. Não pulei. O pedido ele é tão importante, mas ele é tão determinante no prosseguimento de uma relação processual que ele será alvo de uma sessão específica. O pedido será abordado na sessão de número 4. Tá? Então, permitam-me dar sequência aos requisitos da petição inicial. Saibam que o pedido, por óbvio, é um dos requisitos da petição inicial, mas ele será detalhado na próxima sessão. Então, vamos à questão do valor da causa. O valor da causa ele está previsto entre os artigos 291 e 293 do Código de Processo Civil. O artigo 291 dispõe que a toda causa será atribuído um valor, certo? Ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Então, toda causa tem que ter um valor, né? E o artigo 292 estabelece o critério normativo, critério legal de mensuração desse valor da causa. Então, em linhas gerais, o valor da causa está intimamente ligado ao benefício econômico pretendido pelo autor no processo. Existem algumas situações em que o legislador previu que benefício é esse. E são essas situações trazidas no artigo 292, e situações às quais eu sugiro a leitura de todos. O valor da causa ele é tão, mas tão importante na concepção de uma petição inicial, que o parágrafo 3º do artigo 292 permite que o juiz de ofício, quebra da inércia, permite que o juiz de ofício, sem que haja requerimento do réu para a correção do valor da causa imputado pelo autor, já que é um requisito da petição inicial, então é um ônus imposto ao autor de demandas. O parágrafo 2º permite, o parágrafo 3º, melhor colocando, do 292, permite que o juiz altere de ofício ou corrija de ofício o valor da causa de acordo com os parâmetros estabelecidos no caput e nos incisos anteriores do 292. E com base na regra mãe que eu mencionei a vocês, que o valor da causa ele deve corresponder ao benefício econômico pretendido no bojo de uma demanda judicial, no bojo de uma petição inicial. Nós veremos um pouco mais à frente, e aí eu faço questão de já deixar claro, o réu também poderá impugnar o valor da causa. Na sistemática do Código de 73 havia uma peça específica chamada impugnação ao valor da causa. No Código de 15, essa peça específica foi suprimida e a impugnação ao valor da causa ela é manejada no bojo da própria contestação, mas a gente vai ver isso um pouco mais a miúde quando estivermos analisando resposta à petição inicial. Um outro ponto que também deverá ser abordado na petição inicial, e não necessariamente só na petição inicial, esse ponto sim pode ser abordado em qualquer momento do processo, que é o do pedido de gratuidade de justiça. Por que eu estou falando no pedido de gratuidade de justiça agora? Porque o pedido de gratuidade de justiça ele está intimamente ligado ao valor da causa, porque as custas do processo elas são recolhidas de acordo com o valor da causa, com o valor fixado à demanda. Então, quanto maior o valor da causa, talvez mais dificuldades haja para o jurisdicionado no sentido de recolher estas custas do processo. E uma das benesses processuais, uma das possibilidades
colocadas a favor dos jurisdicionados numa situação de dificuldade no recolhimento das custas processuais é o requerimento de gratuidade de justiça. Como eu disse, esse requerimento ele não está condicionado à petição inicial, ele pode ser efetuado a qualquer momento do processo, porque ele deriva da condição econômica do jurisdicionado. E essa condição econômica do jurisdicionado, ela alheia à situação processual. Ela pode, em determinados momentos, decorrer do valor da causa, porque o valor da causa é norteador para a fixação das custas, mas ela está atrelada a fatores externos, a fatores que não necessariamente são inerentes à relação processual posta em juízo. Então, o jurisdicionado em situação de vulnerabilidade econômica, de miserabilidade econômica, e aí o termo miserável está sendo utilizado da forma mais técnica possível, ele pode manejar um pedido de concessão de benefício de justiça gratuita e esse pedido ele tem que ser lastreado, logicamente, no artigo 99 do Código de Processo Civil. O artigo 99, ele dispõe, ele estabelece quais são os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça e a forma como deverá ser manejado o pedido. Uma última ponderação a respeito de gratuidade de justiça. Anotem o enunciado de súmula 481 do STJ. Esse enunciado de súmula dispõe que o pedido de gratuidade de justiça, desde que preenchidos os requisitos legais, pode ser manejado por pessoa jurídica. A gratuidade de justiça não é um instituto que gere salvaguarda apenas para pessoas naturais. Empresas também podem manejar um pedido de gratuidade de justiça. Isso é até bastante comum em empresas em estado de recuperação judicial ou um estado falimentar propriamente dito. Então, guardem esse enunciado de súmula 481 do STJ. Retomando a questão dos requisitos da petição inicial, o inciso 6 estabelece a necessidade do autor, na petição inicial, detalhar ou indicar quais as provas deverão ser produzidas por ele, com o escopo de demonstrar a veracidade dos fatos alegados na petição inicial. A doutrina, normalmente, e aí recorro ao professor Alexandre Câmara, o professor Humberto Dalla, o professor Cássio Scarpinella, entendem que existe uma certa flexibilidade no que tange à aferição do preenchimento desse requisito. É muito comum, no jargão da elaboração de petições iniciais, o advogado de autor protestar por todas as provas em direito admitidas como finalidade para preenchimento deste requisito específico da petição inicial. Entendo eu, data máxima vênia, que este entendimento viola o contraditório e ampla defesa e desconsidera, de certa forma, uma visão econômica do processo. Falamos muito no início desse curso e nas primeiras sessões em segurança jurídica. Então, é necessário que o réu de uma demanda posta em juízo saiba efetivamente quais serão os custos envolvidos numa demanda judicial que lhe é submetida. Então, ao autor é sim imposto um ônus de indicar logo na petição inicial, e se não for possível ele deverá declinar as razões pelas quais não é possível, quais serão as provas produzidas.
porque isso influencia na duração razoável